Lucas capítulo 13, Lucas de 13, de 6 a 9, nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril. É eita mesmo, esse eita seu foi bem oportuno, viu, Lígia? Porque é eita mesmo, porque toda esterilidade na sua vida tem que acabar. Você nasceu para ser uma árvore plantada junto ao ribeiro e que no devido tempo dará o seu fruto. Gente que não dá fruto, você vai ver o que Jesus faz aqui. Você vai ver o que Jesus faz. Não são palavras minhas não, são palavras de Jesus. Eu sou apenas o porta-voz. Aleluia. Lucas 16, de 6 a 9, diz assim: então Jesus contou essa parábola. Não sei se você sabe, Jesus foi o maior contador de história de todos os tempos. Jesus foi o maior contador de história de todos os tempos. Maior. E uma parábola é uma história. E ele ilustrava as histórias para apontar para o reino de Deus. Amém? E ele diz assim: um homem tinha uma figueira. Alguém gosta de figo aqui? Traz um para mim semana que vem, então, se você gosta. O homem tinha uma figueira plantado em sua vinha. Alguém aqui gosta de uva? Maravilha das maravilhas. Quer dizer que tinha uma figueira plantado numa vinha. Não é normal isso não. E esse homem na verdade eu estou contando para vocês, é o Senhor Jesus. Ele foi procurar fruto nela. O Senhor, de vez em quando, Ele vem procurar fruto em você. E o fruto não é só ganhar pessoas para Jesus. O fruto é o fruto do Espírito. O fruto são boas obras. O fruto são sonhos. O fruto são disposições. O fruto são disciplinas espirituais. Ganhar alma para Jesus é fruto, mas não é só isso que é fruto. Uma pessoa que cuida de um pai, de uma mãe é um fruto. Você veio no culto hoje é um fruto. Você pagou almoço para alguém hoje é um fruto. Você deu uma esmola é um fruto. Tem muito tipo de fruto. Quem gosta de fruto aqui, dá glória a Deus. Eu pessoalmente gosto muito de fruto. Todo dia eu como 3 frutos. Por isso que eu tenho esse corpinho aqui. Essa risada é de quê? Que o meu corpinho não é tudo isso, né? E esse homem foi procurar fruto, porque o Senhor, Ele quer fruto, Ele quer ver essas disposições na sua vida, Ele quer ver boas obras, Ele quer coisas boas na sua vida. Sim? E sabe o que ele encontrou? Hã? Vocês estão comigo aí ou foram embora? Eu estou pensando no jogo do Corinthians hoje aí já. Vai Corinthians hoje, precisa. E não achou nada. Você já pensou se o Senhor vem de você e fala assim: deixa eu procurar um fruto aqui. Fruto de generosidade, um fruto de bondade, um fruto de boas obras, um fruto de disciplina espiritual, uma esmola. E ele não encontrou nada. Sabe por quê? Gente assim que não encontra nada é gente que vive só para o seu umbigo. Ele vive só para ele mesmo. A vida é ele e ele não enxerga mais ninguém. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí o Senhor falou: sabe o que? Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Por que esse cidadão está usando a terra, comendo, bebendo, dormindo e não produz nada? Corta. Respondeu o homem que cuidava da vinha: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubar. Vou colocar lá um adubo, uma terra melhor, regar, vou botar uma aguinha. Vamos ver o que der. Verso 9: se der fruto o ano que vem, muito bem. E se não, corta. Fala para o seu vizinho: você foi chamado para dar fruto. Mas fala com mais entusiasmo: você foi chamado para dar fruto. Essa parábola ela é muito interessante. E nós temos pregado sobre as parábolas, sobre essas histórias de Jesus. Mas é interessante que essa parábola é uma das poucas que não é conclusiva. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, você sabe que o final foi feliz. Ele voltou para casa e foram felizes para sempre. Sim ou não? A parábola dos talentos, você vê lá que o que tinha um talento enterrou, ele foi tratado, e o Senhor chamou ele de mau e negligente, foi reprovado.
Mas essa parábola aqui, Lídia, não tem conclusão. Essa parábola ela é inconclusiva. O que é inconclusiva? Não sabemos o que aconteceu com essa figueira aqui. Então eu quero dizer para você hoje, é você que decide. É você que decide o que vai acontecer. Ela está aberta, está em aberto, sim ou não? A gente não sabe o resultado dessa parábola aqui. É a única parábola que a gente não sabe o resultado do que aconteceu. Aleluia. E aqui nessa parábola, eu sei que quem vem de quarta-feira é que tem fome da palavra, fome de Deus. Os religiosos vêm mais de domingo de manhã, domingo à noite, mas de quarta-feira não. Quem vem de quarta é que tem fome. E aqui a gente aprende 3 lições. Primeira lição: Deus concede todos os recursos para sermos produtivos. Você hoje tem tudo que tem para cumprir o propósito de Deus. Eu sei que você está falando, pastor, se eu tivesse um carro, pastor. Se eu tivesse uma casa. Pastor, se eu tivesse um salário melhor. Pastor, se eu tivesse um marido melhor. Se eu tivesse uma esposa melhor. Se eu morasse numa cidade melhor. Tudo isso é desculpas. Você tem tudo o que precisa para cumprir o propósito de Deus hoje. Diga aí para o seu vizinho, você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus hoje. Nós temos, eu tenho o que eu preciso, você tem o que precisa. Pastor, mas a gente não pode ter mais? É claro que nós queremos mais. Nós estamos contentes, mas não estamos satisfeitos. Aqui, mãe, uma vez a pastora Miriam não está assistindo. Ela falou assim, você está contente comigo? Eu falei, contente sim, mas satisfeito ainda não. Só espero que ela não tenha ligado a internet bem nessa hora que eu falei isso. Se não, chego em casa hoje, não vai ter nem a saladinha, meu Pai do céu. Agora, nós temos tudo o que precisamos para cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. É claro, não significa que você está satisfeito. Você vai crescendo, você vai avançando, você vai galgar novos níveis. Mas à medida que você vai respondendo com aquilo que tem, Deus vai concedendo para você mais unção, mais poder, mais conhecimento. Quantos podem dar um glória a Deus aí? E nessa primeira lição a gente entende que essa figueira, ela foi plantada por Deus. Ela foi plantada por Deus, porque a vinha aqui é a igreja de Deus. Ela foi plantada pelo Senhor. Você também, meu irmão. Você não está aqui por acaso não. Foi Deus que plantou você. Você é uma árvore plantada pelo Senhor. Pensa nisso, você não está aqui por acaso. Você não é uma combinação genética do seu pai com a sua mãe que deu esses belos olhos verdes em você, não. Você está aqui por causa de um propósito de Deus. Deus planejou você. Ele planejou você dessa maneira, com essa personalidade, com esse temperamento, com essa cara, desse jeito Deus plantou você. Você é uma figueira que Deus plantou. Você é uma figueira que Deus replantou nas correntes das águas. E no devido tempo você vai dar fruto. Quantos podem dar uma glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Porque você não nasceu do nada. Você faz parte dos sonhos de Deus. Deus sonhou com você. Eu de vez em quando falo para meu filho, eu fico imaginando quanto tempo um anjo demorou na prancheta para desenhar os seus olhos lindos como jabuticaba. Quanto tempo fazer esses recortes que o anjo demorou para fazer. Vai ser desse jeito. Você foi criado por Deus assim. Não pensa que você é uma pessoa qualquer. Você todo dia deveria acordar e olhar para o espelho, pelo menos é o que eu faço, e falar assim: isso aqui é uma obra-prima. Mas você olha para o espelho e fala: que bicho feio que eu sou, que coisa feia que eu sou. Eu não, todo dia eu olho e falo: mas Silvio, cara, como você é demais, cara. Deus teve muita sabedoria, deve ter levado séculos dos séculos para ter planejado você. E você também, você foi planejado por Deus. Você é uma figueira plantada por Deus. Quantos podem dar um glória a Deus?
Agora, interessante nessa parábola também, meus irmãos, é que essa parábola fala de uma figueira que está plantada junto à vinha. Não sei se você sabe. A vinha são os lugares onde tem as plantações que dão uvas, mas agora ali tem uma figueira. Uma figueira, o Senhor plantou ela no meio da videira. Pastor, isso aponta para quê? A figueira estava numa posição de honra. Não era uma figueira qualquer. Ela estava numa posição de honra, porque ela poderia ser mais uma lá no meio das figueiras. Mas o Senhor tinha tanto amor por ela, que o Senhor plantou essa figueira no meio da videira. Mesma coisa você. Deus, quando Ele te colocou na igreja, inseriu você na sua família, Ele te colocou numa posição de honra. Fala para o seu vizinho, você está numa posição de honra. Honra. Sinta-se honrado, porque Deus te colocou assim. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, Efésios 1 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde, irmãos? Nos domínios celestiais. Nas regiões celestiais, você tem uma posição honrada. Honrada. Você está numa posição de honra. Eu não sei porque tem crente ainda que tem complexo de inferioridade. Quando ele lê a Bíblia, por exemplo, o Salmo 8, quando o salmista diz assim: quando eu olho os céus, obra das suas mãos, não é? Que é o homem para que te lembres dele, Senhor? Mas ele responde: pouco menor do que os anjos o fizeste, e de honra e de glória o coroaste. Deixa eu falar para você, tem algo na sua vida de glória que você mesmo não consegue ver. Por quê? O próprio salmista diz assim: de honra e de glória o coroaste. Talvez você não saiba, mas há uma glória sobre a sua vida. Diga aí para o seu vizinho: há uma glória sobre a sua vida, meu irmão. Há uma glória. Aleluia, isso é maravilhoso. E o Senhor nos coloca nessa posição de honra. Oh, essa religião é boa demais, irmãos, como diz um pastor amigo meu. Só que tem pessoas que às vezes não sabem ser honradas. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11, o Senhor falando com a igreja de Filadélfia, ele diz assim: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, cada um de nós tem uma glória, cada um de nós tem uma coroa, cada um de nós tem uma autoridade no reino espiritual, sim ou não? Só que o Senhor fala assim: olha, eu venho em breve, e toma cuidado para que ninguém tome. Por quê? É possível que alguém tome. E se você não andar aí como deve andar, eu vou tomar sua coroa e vou trazer para mim. Pastor, mas isso é possível? É possível isso acontecer. Por quê? Vou dar um exemplo. Aqui tem vários líderes de células, sim ou não? Aí o líder de célula recebeu uma posição de quê? Honra. Edificar a casa de Deus, edificar a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Isso não é uma honra? Você acha que eu ser pastor aqui pregando para vocês não é uma honra? Sim ou não? Agora tem líder que chega aqui, não está aqui hoje entre nós, ele vem só de domingo de manhã. Pastor, estou entregando a minha pastinha, a minha célula, porque não quero mais liderar. Aí a gente fala: você está entregando para mim ou para Jesus? Porque a célula é minha, é de Jesus. Você está entregando a sua célula? E muitos fizeram isso, entregaram. Então, a minha célula era 666, estou entregando a minha célula aqui. Tem gente que está entregando a sua
coroa, a sua posição, o seu lugar de honra. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse ano eu me converti em 78. Esse ano faz 45 anos que eu me converti. E sempre trabalhei na igreja. Nunca fui esquenta-cadeira e nem esquenta-banco. Passei todos os cargos da igreja que você pensar. Fui professor de escolinha dominicólica, fui diácono, fui obreiro, fui líder de congregação, fui líder de jovens. Fiz tudo que você imagina na sua igreja. Mas nunca entreguei algo que me deram, ó, não dá para mim dar aula hoje, não dá para mim liderar a célula hoje, não dá para cuidar dos diáconos hoje, não dá para ligar para os servos, não dá para cuidar dos servos hoje, porque você está dando a sua posição de honra para o outro. Quando Saul foi lá para Davi e teve medo de enfrentar Golias, quando ele deu a armadura para Davi, ele também deu a unção para Davi, ele deu a autoridade para Davi, ele deu a glória para Davi, e Davi foi lá e matou Golias e falou, já que é para dar glória para mim, dá. E Davi acabou se tornando o rei em Israel. Por isso fala para o seu vizinho, você está num lugar de honra, só que toma cuidado, para que ninguém tire a sua coroa. Eu tenho uma coroa aqui, filho. Eu peguei nesse osso aqui, eu não largo dele não. Você tem um lugar de honra. Agora não vem, vou entregar, não quero fazer, estou entregando. Quando você entrega o seu lugar de honra, você entrega a unção, você entrega autoridade, você entrega muita coisa. Por isso que eu nunca entreguei nada que Deus me deu para os outros. Pelo contrário, se você tiver uma coisinha que você não está fazendo direito, passa para mim. Porque vem a sua unção junto, vem tudo que Deus te abençoou, vem para mim também. Fala para o seu vizinho, toma cuidado aí para você não perder a sua coroa também, meu irmão. Que é isso aí, meu irmão, como diz lá no Rio. Não é forte isso? É forte, mas tem uns irmãozinhos, estou entregando a célula, pastor. Estou entregando o ministério. Pastor, estou entregando a igreja. Entrega. Eu não conheço uma pessoa que entrega esse lugar de honra que se dá bem na vida. Não conheço ninguém. Todo mundo dá coisa ruim. Por isso, não entregue aquilo que Deus deu para você. Deus deu para mim. Tem 3 caras aqui na minha célula. 2 dormem ainda durante a reunião. Mas essa é minha célula aqui. E essa célula não vai morrer não. Eu vou pegar isso aqui. Deus me colocou nesse lugar. E eu vou dar muito fruto. Aleluia. 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 Outra coisa que a gente aprende aqui nessa figueira, que essa figueira era um problema, como alguns de vocês aqui. Fala para o seu vizinho, não é com você que o pastor está falando não, né? Porque esse senhor, ele foi procurar o que na figueira, irmãos? Fruto. Que ano que ele foi procurar fruto? 3º. Mas agora eu vou ler um versículo na Bíblia que você vai ver que é mais tempo que essa figueira não dava fruto. Lá em Levítico, capítulo 19, verso 23, presta atenção, senão você não vai entender o que eu vou falar. Aqui é o Senhor falando para o povo de Israel, lá no deserto, quando eles entrassem em Canaã, a terra que mana leite e mel. O Senhor falou, olha, vocês vão entrar lá na terra, plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. Ou seja, depois que plantava uma videira ou uma árvore frutífera, durante quantos anos aí diz o texto que eles não poderiam comer? 3 anos, ou seja, plantava o primeiro ano não come, o segundo ano não come, o terceiro ano não come. Olha o verso 23. Verso 23. 24, perdão, eu que errei. No 4º ano, no 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. Então eu vou dizer para você, a partir de que ano o Senhor ia procurar fruta na árvore? 4º ano. Certo? Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? 1, 2, 3 não pode procurar. Agora no 4º ano você pode ir lá. Mas o Senhor, nessa figueira, ele já tinha ido quantos anos? 3 anos. Quantos anos fazia que essa figueira não dava fruto? Igreja ruim de matemática, viu?
Filho, 7 anos. Por quê? Primeiro ano não podia pegar o fruto. Segundo ano não podia pegar o fruto. Terceiro ano não podia pegar fruto, certo? Ó, no quarto ano estava liberado. Mas aí o Senhor foi no quarto, não tinha fruto. No quinto não tinha fruto. No sexto não tinha fruto. 7 anos. 7 anos sem dar um fruto. E tem gente aqui nessa igreja que está 10 anos sem dar fruto. Não, esses vêm de domingo de manhã. De quarta eles não vêm. Agora, na vida, presta atenção. Você não dá fruto todo o tempo. E lembre-se, quando eu falo de fruto, eu não estou falando só de evangelismo, de ganhar pessoas para Jesus. Fruto, eu estou falando de boas obras, eu estou falando de disposições, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de uma série de coisas. Não põe só na questão do evangelismo, mas o evangelismo também. Sim ou não? Mas muitas pessoas têm ano que não dá fruto. Não sei quantos aqui foram criados na zona rural. Tem mangueira que tem ano que dá muito fruto, mas tem outro ano que não dá. Sim ou não? É verdade ou não é? Mas aí no caso, já eram quantos anos? 7. Aí é um problema. Aí é um problema. Por que as pessoas não dão fruto? Porque elas às vezes elas estão vivendo uma crise de fé. Só não dá fruto quem está vivendo uma crise de fé. Pastor, todo mundo passa uma crise de fé? Todo mundo passa. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente enfrenta aí problemas pessoais, a gente vai para o deserto, às vezes a gente passa por uma aridez espiritual, às vezes a gente não ora como orava antigamente, às vezes a gente não lê a Bíblia como lia antigamente. Talvez você já não vibra com as coisas de Deus como você vibrava antigamente. Talvez você, com toda essa crise de fé, você virou um crítico da igreja. Você só fala mal do pastor, do líder, dos irmãos. Você está aí na rua, fala mal de nós. Tem uns que vão até no Facebook, falam, no Instagram. Não, os que vêm de domingo de manhã, vocês não falam. E talvez você esteja passando por uma crise de fé e não está dando o devido fruto. Mas deixa eu falar para você, não pode passar a vida toda com crise de fé. A crise de fé é um tempo, mas ela tem que ir embora. Sim ou não? À medida que eu pratico as disciplinas espirituais, da leitura da Bíblia, da oração, do culto, do louvor, do jejum, essa crise vai indo embora. Eu já passei crise de fé. Você já passou crise de fé. Mas não pode passar o tempo todo em crise de fé. É um momentozinho ali que você tinha uma expectativa que Deus ia fazer, não fez. A perca de um amigo querido, a perca de um ente querido, uma tragédia familiar, um desemprego. Você esperava que Deus ia fazer e Deus não fez, e você ficou decepcionado com Deus. Não, pelo jeito aqui nunca ninguém ficou decepcionado com Deus, só eu mesmo aqui. Não é? Às vezes a gente vive uma vida com uma crise de fé, mas não pode ser a vida inteira. Fala para o seu vizinho, não pode ser a vida inteira. Não pode ser a vida inteira. Você encontra o irmão, estou numa crise de fé. Depois de um ano, estou numa crise de fé. Ele está com 10 anos, crise de fé. 50 anos, estou numa crise de fé. Filho, que o Senhor te promova para a igreja espiritual, então, para acabar essa crise logo. Você vai para Nova Jerusalém, já resolve tudo isso. Então, a primeira lição é que Deus colocou você no lugar de honra para você dar muito fruto. Quantos dão glória a Deus? A segunda lição é que Deus tem expectativa na sua produtividade. Tem gente que é assim: ah, pastor, eu dando fruto ou não, isso aí para Deus nem flói, nem contribui. Mas não é assim não. Lá em Isaías 5, verso 3, o Senhor fala da expectativa que ele tinha com Israel. No Velho Testamento, Israel era a vinha. Agora no Novo Testamento, a vinha é a igreja.
Olha só o que o Senhor diz lá em Isaías capítulo 5, verso 3. Olha só. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Julguem. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? O Senhor tinha expectativa com Israel? Tinha. O Senhor tem expectativa comigo. O Senhor tem expectativa com você também. O Senhor te deu habilidades, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu unção, o Senhor te deu recurso, o Senhor te deu aptidões, o Senhor te deu talento. E Ele faz o quê? Ele tem expectativa na sua vida. Tem gente que acha que Deus não espera nada não. Ah, Deus não espera nada. Não, Ele espera sim. Ele tem expectativa. Deus tem expectativa com essa igreja. Deus tem expectativa daquilo que nós vamos fazer. Deus tem sim. Amém, irmãos? Então, Deus tem essa expectativa. Porque essa videira, ela não estava produzindo nada. E tem gente nessa igreja aqui que não produz nada. Fala para o seu vizinho, não é com você que o pastor está falando não, né? Meu pai era membro dessa igreja aqui. E ele sentava onde está a Rita ali. Ele morreu vai fazer agora em setembro 4 anos. E ele frequentava a igreja da minha irmã, depois ele veio para a nossa igreja. Só que lá na igreja da minha irmã, ele só dormia no banco da cadeira. No banco da cadeira, não, no banco. Uma igreja tradicional, ele dormia. E um dia ele falou assim para mim: ô Sil, italianão, sanguíneo. Ô Sil, eu vou lá frequentar a Água Viva. Falei, não vai lá não, porque lá tem que dar fruto. Lá cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja. Ele falou, você não quer que eu vou para a sua igreja? Eu falei, não, eu não quero que o senhor dê problema lá, porque o senhor está sossegado lá na igreja da minha irmã Vânia, e o senhor dorme lá, e ela não fala nada, mas se o senhor dormir lá e eu pregando, eu vou dar uma cotovelada na sua barriga. Ele falou, mas mesmo assim eu vou na sua igreja. E aí ele veio aqui para a igreja, também não fazia nada. Ele chegava meia hora antes, fazia uma... Ele era o fiscal, via se a cantina estava funcionando, se lá estava funcionando. Ele virava fiscal. Tem uns irmãos aqui que é fiscal. Eu falei, pai, toma cuidado, sabe por quê? O senhor já está beirando, na época, ele estava beirando os 80. Eu falei, sabe por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor olha da terra procurando alguém que possa encontrar. O Senhor olha do céu procurando alguém para encontrar. E ele vê o seu Júlio sem fazer nada, só comendo, bebendo, e vem perturbar a vida do filho dele aqui. Pode ser que ele te tira da igreja militante e te promova para a igreja triunfante. Oh, é assim que funciona? Eu falei, não sei, e se for? Aí ele começou a abrir a casa dele, e você já conhece parte dessa história que eu já contei, porque tem gente que ele só quer extrair as coisas dessa terra. Ele não produz nada, ele não faz nada, é tudo para mim e para mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso me divertir. Ele não faz nada para ninguém. Ele não produz fruto na casa dele, ele não produz fruto na igreja, ele lá no trabalho ele faz hora no banheiro, não produz nada. Então gente assim, olha irmãos, é perigoso. Por quê? Porque o Senhor, não foi eu não vem falar comigo aqui no final do culto não. O Senhor mandou fazer o que com essa figueira? Cortar é o que, filho? Já era. Eu me lembro nas nossas reuniões de pastores da vinha que acontecem em todo o Brasil, acontece no norte, nordeste, sudeste, sul. O pastor Aloysio fala assim, ele chega assim na reunião nossa lá dos pastores do conselho apostólico, ele fala assim, alguém poderia me ajudar a pregar em Recife? Eu já falo, olha aqui, estou aqui, Aloysio. Então você vai pregar no Recife e tal dia. Que nem agora, junho, eu vou pregar nos Estados Unidos, lá em Miami. Tipo, cara, estou precisando de alguém pregar na conferência lá em Miami. Uns ficam lá quietinhos. Eu chego lá e falo, Luiz, dá a camisa 10 para mim aqui, eu estou aqui para jogar.
Estou aqui para jogar, filho, porque eu sei que com a tarefa, com o trabalho, vem a unção, vem a oportunidade, vem a glória, vem o poder. Quando você se envolve na obra de Deus, Deus não vai te largar sozinho, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar dons do Espírito Santo, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar o que você precisa para cumprir o propósito, irmão. Ah, pastor, eu não tenho um carro e eu precisava de um carro, mesmo que fosse um fusquinha velho, Ele vai te dar. Você precisa, Ele vai te dar. Ah, pastor, não aguento mais pagar 10 conto de Uber para ir lá na célula. Peça para o Senhor que Ele vai te dar, porque Ele mesmo disse: buscai o reino em primeiro lugar. E quando você busca o reino, as outras coisas são acrescentadas sobre a sua vida. Quem busca o Senhor em primeiro lugar, Ele acrescenta as outras coisas. Alguém tem visto o Senhor acrescentar na sua vida? Diga aí um glória a Deus aí. Essa é uma palavra que nós recebemos faz 30 anos, que aqueles que buscassem o reino e liderassem, fosse ministro, o Senhor ia dar toda a provisão. Para encerrar, a terceira lição que a gente aprende nessa parábola é que mesmo essa figueira, depois de 7 anos não ter dado nenhum fruto. Já pensou, Rita, você ir lá numa mangueira lá na Paraíba, 7 anos a mangueira, nada. Corta já essa mangueira e manda embora. Olha só, a terceira lição que a gente aprende aqui é que Deus é sempre longânimo e concede uma nova oportunidade. Olha só Lucas 18:18. O Senhor mandou fazer o quê? Cortar. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Hoje nós somos mais moderninhos, adubo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Deixa eu falar para você, o Senhor é longânimo. Com esse amém michuruco, o Senhor é longânimo. Por mais que você tenha vivido uma vida frutífera, o Senhor te concede uma nova oportunidade. Digam glória a Deus. Não está dando fruto? O que o Senhor vai fazer com você? Vai dar uma nova oportunidade, vai dar uma cavadinha. Vamos pegar uns estrumes ali de boi, uns adubinhos. Vamos pegar jogar uma terrinha, vamos dar uma aradinha aqui, vamos botar uma aguazinha aqui, vamos dar mais uma oportunidade. Talvez você entrou aqui nessa noite e esse ano é o ano da sua oportunidade. Senhor dando uma oportunidade para você. Oportunidade para gerar fruto. Como eu falei, fruto não é só evangelismo. Fruto para não pensar só em si, uma vida em si mesmada, que só olha para o umbigo, pensar nos outros, pensar nas pessoas. O que eu acho legal na nossa igreja é que a gente faz um jejum pela vida dos outros. Não é maravilhoso isso? É um jejum, a gente deixa de comer, pô, não sei para você, mas para mim deixar de comer de manhã um bauruzinho, filho, não é fácil não. Esse jejum é moleza, moleza para você. Para mim não é moleza não, não é? Agora a gente está deixando de comer para quê? Pelos outros, amar as pessoas, ganhar as pessoas, levar as pessoas a Cristo, para que elas tenham um relacionamento com Jesus Cristo, para que elas vivam uma vida abundante, para que elas não vá para o castigo eterno, para que elas não se percam, para que elas não fiquem nas garras de Satanás, para que elas não vivem uma vida desperdiçada, para que elas vivem abundantemente no Senhor. Aí eu creio que cada um de nós aqui pode ser frutífero. Fala para o seu vizinho, você pode ser frutífero. E fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Você pode frutificar como você nunca frutificou. Aleluia. Eu sei que para alguns é um tempo de oportunidade. O Senhor é longânimo e Ele nos dá oportunidades. Eu quero profetizar na sua vida
Deus vai te dar oportunidades para você convidar pessoas, para você falar para pessoas, para você evangelizar pessoas, para você ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Mas lembre-se que antes de você ganhar uma pessoa para Jesus, o fruto do Espírito, ele tem que se manifestar em você. Aleluia. Por quê? Antes da pessoa se abrir para a mensagem, ela tem que se abrir para o mensageiro. Aleluia. Que você pode pregar o evangelho, mas se você não é uma pessoa que ela recebe bem, ela não vai ouvir a sua mensagem. Por isso que quando nós manifestamos o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, quando as pessoas vê o fruto do Espírito em nós, fala, pode falar que agora eu quero te ouvir. Aleluia. E eu tenho certeza que o fruto do Espírito também vai se manifestar na sua vida. Amém. Amém. Hoje eu estava orando pela manhã aqui no prédio da igreja e falei, Senhor, eu quero um coração igual ao seu. Você já pensou como é o coração de Deus? Tanta gente aprontando tanta coisa aí no mundo. Deus é longânimo. O coração dele é amoroso, é compassivo. O coração dele é bondoso. O coração dele é amoroso. E eu falei, Senhor, eu quero esse fruto na minha vida. Eu quero ter um coração igual ao seu. Porque se eu tiver um coração igual ao seu, as pessoas vão falar, eu quero viver essa vida aí. Eu quero viver como esse cara vive. Aí sim, eu vou poder pregar o evangelho para ela. E elas virão ao Senhor. Aleluia. Eu quero profetizar na sua vida. Glória a Deus. Que o fruto do Espírito vai se manifestar em você. O Senhor vai colocar disposições na sua emoção. O Senhor vai colocar desejo por coisas que você ainda não teve. O Senhor vai tirar as embriaguez do mundo que às vezes ainda está na sua interioridade. Ele quer manifestar essa frutificação, porque Ele quer chegar em você e ver os frutos. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito Santo, fruto de amar as pessoas como nunca amou, fruto de manifestação da glória de Deus.